Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais uma aula da nossa amada playlist aí de aulas nos cânones de Dort, tá certo? Antes, tá chegando agora, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo bom para vocês aqui, beleza? Então aqui vamos para esse livrinho. Sempre eu recomendo esse livrinho aqui dos cânones de Dort, porque é a melhor versão dos cânones em língua portuguesa. Texto corrigido, uma introdução fantástica feita pelo apóstolo Abraham de Graaf, que explica como que a remonstrância foi tratada. Isso justamente para vencer todas aquelas dúvidas que são causadas tanto por arminianos, não é, hoje, como também por reformados covardes e medrosos, que ficam espalhando para todo mundo que não foi só um erro, né? Não precisava deportá-los dos cargos, não precisava levar a coisa tão sério assim. Bem, aqui aprendemos, não é, que foi tratado como heresia, ou seja, para nós a remonstrância, não é, aquele arminianismo é heresia, tá bom? Para ficar claro como a luz do dia. Até rimou. Vamos lá então. Nós, na última aula, estudamos as heresias 3 e 4. Nós estamos no capítulo 3 e 4, né? Dos cânones. E lemos e refletimos um pouco na heresia 3 e 4, nas heresias 3 e 4. São assuntos que falam sobre a morte espiritual, também a ação de Deus em tudo isso, toca um pouco na questão da regeneração, mas no caso como heresia, eles estão rejeitando, né, o princípio bíblico realmente. Vamos então para a heresia de número 5, que diz assim, né, vamos ler o absurdo aqui mais uma vez, tem que ter estômago, tem que ter paciência, porque aqueles malucos na remonstrância falavam muita asneira. Vamos lá. O homem degenerado e carnal pode usar bem a graça comum, o que é a luz natural, conforme os arminianos, ou os dons ainda lhes deixados após a queda. Assim, sozinho, ele pode alcançar gradualmente uma graça maior, isto é, a graça evangélica ou salvadora, e até a salvação mesmo. Devemos imaginar isso dessa forma. Deus, por seu lado, mostra-se pronto para revelar Cristo a todo homem, porque a todos ele administra suficiente e efetivamente os meios necessários para conhecer Cristo, para crer e se arrepender. Notem bem, então, não é, o que eles falaram nesta heresia. Né? É estranho, porque a maneira como eles tratam, né, ou tratavam ali, a situação do homem, né, mostra para nós que, realmente, embora Armínio mantivesse ali, né, ele estivesse ainda sustentando a ideia de depravação total, né, tanto é que certos arminianos que querem ser clássicos hoje vão dizer que também acreditam na depravação total. No entanto, né, a depravação total, na teologia sinergista, é uma coisa contraditória, né? Ou seja, mas é o comum. Infelizmente, a teologia de Armínio era uma teologia muito inconstante, muito contraditória em muitos aspectos, e os seus alunos, né, os seus queridos amigos e alunos, só tentaram corrigir as incoerências do seu mestre. Né? Por isso, sendo lógico no princípio arminiano, é claro que chegaria às resoluções dos remonstrantes, que são, não é, heresias declaradas. Então, aqui eles já realmente negam o que seja a depravação total de verdade, tá? Porque eles disseram que, olha, o homem degenerado, ou mesmo que o homem morto em delitos e pecados, não é? E carnal, ele fala, então, pode usar a graça comum, o que é a luz natural, conforme os arminianos, né? Ou os dons ainda lhes deixados após a queda. Você percebe por aí que a queda na teologia deles não foi algo tão grave assim, tá? É por isso que de vez em quando você assiste aí um pastor falando sobre esse assunto, vai falar sobre o arminianismo e pensar no assunto da depravação total, eles vão acabar afirmando que os arminianos, no fim, acabavam acreditando que a queda é basicamente um machucado, né, um pouco grave, ou talvez alguns arranhões, porque não matou o homem de fato, né? Eles não tratam o homem como se fosse realmente morto em delitos e pecados, embora eles afirmem o homem degenerado, né, ou seja, e carnal, pode usar a graça comum, tá? O que é a luz natural, então? Né? Ou os dons ainda lhes deixados após a queda. Então eles têm essa expectativa super positiva do ser humano após a queda.
E isso é absolutamente contraditório, né? Eu já citei umas 500 vezes aqui, Romanos 3, né, que também cita Salmos, né, nesse sentido, e outros textos que mostram a realidade da natureza humana. Nós, quando vamos pensar sobre a queda no pecado, nós não podemos pensar sobre isso como se fosse algo pequeno, né? Algo digamos assim, sem volta para o ser humano, tipo, para o próprio ser humano, que o ser humano não consegue reverter. Consegue reverter? Não, não, entende? Então, quando pensamos no pecado, na queda, né, temos que sempre pensar nisso. Adão foi criado sem pecado, justo, santo nesse sentido, com todos os dons necessários para fazer a vontade de Deus. Quando ele cai, a distância, não é, do Adão criado, ok, imagem e semelhança de Deus, com todos os dons necessários, para o Adão a partir da queda é gigantesca, é inalcançável. Né? O Adão que caiu jamais poderia voltar ao estado do Adão antes da queda. Por ele mesmo, impossível. Não tem como. Porque a queda foi grande demais. Né? Foi uma descida assim. Por isso que nós falamos, usando os termos da própria Bíblia, né? Morte espiritual. É o que o ser humano é. Morto em delitos e pecados. Essa é a degeneração vinda da queda. Tá? Então, aqui, o que eles estão falando é que a queda não foi algo tão grave assim. Né? Então, é como se o homem tivesse morrido, é como se o homem não tivesse morrido no caso para eles. Né? O homem não morreu, porque eles vão falar que ainda em dons que foram deixados após a queda. Se eles pensassem em morte espiritual de verdade, né, usando os termos bíblicos e o que isso significa de fato na teologia, era só pensar, tipo, quando falamos que alguém morreu, né, tal pessoa que está morta ainda tem capacidades, tem dons? Não, ela morreu. Acabou. Né? Então, não se pode pensar em uma teologia de depravação total, falando que o homem morreu de fato, quando se fala aqui que não é, dons foram deixados após a queda. Isso é uma demonstração clara de que os alunos de Armínio não acreditavam na depravação total. Tá? Isso aqui é fato. Eles têm uma expectativa positiva, um entendimento positivo, super positivo sobre ao ser humano, né, a raça humana. O que é um absurdo, porque isso nega o que a Escritura está dizendo. Toda a ação de Deus em buscar o homem é justamente porque o homem está morto. E só Deus pode dar vida aos mortos. O homem não pode fazer nada por si mesmo, o homem não pode entender. Romanos 3, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Então, o ser humano não tem condições, digamos assim, de sequer se relacionar com Deus. Não dá. Não tem dons no ser humano, não é, que lhe habilite a se relacionar com Deus. O que o ser humano tem após a queda são as habilidades naturais para desenvolver ainda, não é, o seu trabalho neste mundo. Mas nada disso o aproxima de Deus. Analise os povos que não receberam a revelação de Deus. Né? Pensa lá do começo, Adão e Eva, e como o Senhor foi revelando a sua palavra, mas aqueles que estavam afastados, digamos assim, pode ver, eles não se tornaram piedosos nem buscaram a Deus, eles foram idólatras. A necessidade de adoração existe porque o ser humano foi criado por Deus, então há um vácuo, há um buraco aí, que o ser humano tenta preencher do seu jeito, mas ele não pode nem entender nem buscar a Deus, como Paulo fala em Romanos 3. Certo? Então, essa conclusão arminiana é absurda, é totalmente antibíblica, na verdade. Tá? Então, dá para entender o porquê que eles têm essa mentalidade tão positiva a respeito do ser humano. Né? É porque eles colocam realmente o ser humano no centro. Mesmo depois da queda, o ser humano, para eles, não é, ele tem ainda capacidade de buscar a Deus usando a luz da natureza. Então, é como se o ser humano pudesse chegar à verdade, não é? À verdade, não a verdades, mas à verdade, simplesmente pelo uso da natureza. Tá? Por uma teologia natural, certo? Esse pensamento é papista. Isso não é cristão, nem mesmo protestante de verdade. Continuando, assim, observem, sozinho, tá? Ele pode alcançar gradualmente uma graça maior. O ser humano tem poder na sua própria vontade para que sozinho, não é, por sua insistência, por seu esforço, ele possa alcançar gradualmente, né, nesse esforço, uma graça maior.
Entende? Ele possa alcançar uma graça maior, isto é, a graça evangélica ou a salvadora. Basicamente quer dizer que o homem sozinho, por seu próprio esforço, porque ele tem essa capacidade da vontade ainda, usando os poucos dons que lhe restou após a queda, concepção herética arminiana, ele vai conseguir, por seu esforço, por sua insistência, gradualmente alcançar uma graça maior e romper esses limites, né? Chegar realmente à graça salvadora, evangélica, ou seja, eles vão conseguir, por tanto esforço, apenas usando a luz da natureza, serem salvos. Tá? Simplesmente isso. Tá? Então, o ser humano consegue resolver o B.O. O ser humano consegue resolver o problema. Na concepção arminio-remonstrante, né? Então, notem a loucura que eles disseram, tá? O ser humano consegue, usando a graça comum, usando a luz da natureza, ou seja, essa teologia natural, o que há na natureza, ele consegue sozinho chegar até Deus e ser salvo. Isso é absurdo, né? Nunca na história da redenção, não é, aconteceu isso. Tipo, não é o ensino bíblico que o homem, por si mesmo, não é, mesmo que com limitações, mesmo machucado pela queda, não é, talvez um pouco doente pela queda, ele consiga sozinho procurar a Deus. Já começa pelo próprio Éden. Qual é a ação, a atitude de Adão e Eva quando Adão descobre que está nu? Quando a consciência do pecado vem, da culpa? Adão e Eva se escondem. O ser humano não vai buscar a Deus, tá? Essa lógica sinergista de que o ser humano vai buscar a Deus e consegue encontrar a Deus para ser salvo, essa sinergia é uma coisa diabólica. Isso não é o que a Bíblia ensina. O homem caiu, o homem se escondeu e Deus foi até o homem. Tá? Deus foi até o homem. O homem não pôde, não é, por força de seu livre-arbítrio, digamos assim, fazer alguma coisa. Ele nem sequer quis, ele procurou fugir, porque essa é a natureza humana. Entende? Não é a questão da escolha, mas é a vontade que é depravada, que é corrompida pelo pecado. Porque ele está morto. Tá? Então, o ensino dessa sinergia é absurdo. Absurdo. Tá? Isso meio que trata a obra de Cristo como algo secundário, cara. Como algo secundário. Não como algo extremamente necessário, sem o qual não tem como haver salvação, não é? Trata a obra do Espírito Santo como sendo algo também secundário, porque a luz natural é suficiente para que o homem vá atrás, corra atrás. Eles continuam dizendo, devemos imaginar isso dessa forma, né? Eles queriam que eles pensassem assim. Deus, por seu lado, mostra-se pronto para revelar a Cristo a todo homem. Tá? Porque a todos ele administra suficiente e efetivamente os meios necessários para conhecer Cristo, para crer e se arrepender. Então, o pensamento deles, Deus está favorável a cada indivíduo. Ele está favorável aos homens, todos eles, indiscriminadamente, não é? Ou seja, ele quer, basicamente, que eles sejam salvos, e ele coloca todos os meios necessários para que a salvação aconteça. E, portanto, depende de quem agora? Porque ele deixou tudo disponível. Ó, humanidade. Tá aqui, ó. Tô dando tudo que vocês precisam para chegarem à salvação. Tudo. Tá? Tudo. A graça está disponível nesse sentido a qualquer um, de forma indiscriminada. Agora depende de cada um. Entende? A conclusão é essa aqui. Meus irmãos, isso não é evangelho. Tá? Na cara dura, os arminianos estavam ensinando, não é, méritos do ser humano. A coisa mais, assim, eu insisto nisso, a coisa mais contraditória é um arminiano falar sobre graça. A graça no sinergismo não é graça de verdade. Tá? É uma graça made in China. É uma graça do Paraguai. É uma graça que não tem graça. Tá? É uma graça meramente declarativa e não operante. Porque no fim, Deus disponibiliza tudo igual para todo mundo e no fim está ao encargo do homem, não é? Por seu esforço, por usar prudentemente a luz natural, não é? Então, encontrar a Deus. Tá?
Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Isso aqui é uma negação, não é, da necessidade extrema da ação soberana de Deus para a salvação do homem. Ok? Essa é a realidade. Você percebe que como isso faz sentido na heresia do capítulo 1, quando eles falaram que o homem tem que ser qualificado para a vida eterna? Percebe? A ideia de eleição baseada em fé prevista, entende? Está tudo amarrado, né? Digamos que os remonstrantes tentaram ser mais coerentes do que o seu pai, não é? Que mantinha ainda princípios reformados, não é? Misturando com a sua sinergia católica romana, né? Essa é a realidade. Eles tentaram ser mais coerentes, né? Eles sabiam muito bem, perceberam muito bem que a negação de um princípio, não é, acabaria afetando todo o sistema teológico. Então, eles foram mais coerentes aqui, né, sendo lógicos. É claro, né, quando você fala então de eleição baseada em fé prevista, e Deus então escolheu na humanidade aqueles que usaram os meios, não é, a luz natural de maneira prudente, foram piedosos, não é, perseverantes, foram qualificados para a vida eterna, então faz todo sentido nessa lógica deles aí, a heresia 5 do capítulo 3, 4. Por quê? Porque Deus deixou disponível a todos, porque é desejo dele de todos, isso ao mesmo tempo é estranho quando fala de eleição, mas uma vez que depende da ação do homem, então o homem é a causa final da eleição, tá? Ele deixou a todos disponíveis e cada um então se esforce para si, se esforce para se salvar, se esforce para alcançar a verdade e então se torne um eleito, né? Ai, ai, que loucura. Então, vamos para a refutação, né? A resposta que os reformados deram. Observem, tanto a experiência de todas as épocas como a escritura testificam que isto não é verdade. Que o ser humano tem essa capacidade, mesmo depois da queda, não é, dons suficientes, não é, e pode usar assim a luz natural, não é, para chegar à verdade, aumentar a graça, alcançar a graça salvadora e assim por diante. A resposta ainda mostra, observe, ele está citando aqui Salmo 147, verso 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Ok? Tá? Ok? Atos 14, verso 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Não é? E Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 e 7. Tá? Então, isso mostra claramente que a Escritura ensina um caminho diferente. Tá? Que o ser humano não quis, não quer, não tem essa capacidade, não está em sua natureza o querer nesse sentido. Tanto é que Deus opera em nós o querer, o realizar, o agir, né? A vontade e a ação. O ser humano nem quer, basicamente, não está em sua vontade, e também Deus não disponibiliza a todos, né? Não disponibiliza a todos, ok? Eu acho que um arminiano sincero, honesto, ao ler, não é, o que o apóstolo Paulo com seus companheiros tentaram, né, fazer, que foi pregar na região, naquele contexto da Ásia, Mísia, etc., e Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou, não permitiu, né? Talvez eles ficassem um pouco magoados com isso. Poxa, não, todos, tem que disponibilizar a todos, né? Mas não foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Tá? Então essa questão de Deus disponibilizar a mesma graça a todos é viagem. Se Deus disponibilizar a graça deles a todos, no fim, igualmente a todos, no fim não tem outro caminho. A conclusão lógica será que a diferença está no ser humano. É o ser humano que quer, que faz, que é digno, que é capaz, que é qualificado para a vida eterna. E, portanto, o mérito é do ser humano. E, como Paulo fala em Romanos 4, se é por obra, já não vem da fé. Entende? Mas da dívida. Não vem da graça, no caso, mas da dívida. Tá? Então, é importante compreender isso, irmãos. Não, a Bíblia ensina um caminho diferente. Tá? Enquanto os remonstrantes / arminianos estavam dizendo que o ser humano, então, não morreu,
espiritualmente, né? Então Deus se enganou ou estava blefando, e lhe resta ainda dons necessários, contradizendo o que Paulo diz em Romanos 3, verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eles não se importam com isso, é claro, né? Não são regenerados, né? Não são cristãos de verdade, são crentes de verdade, no caso. Eles também, nesse sentido, né? Eles ensinam que eles conseguem alcançar sozinhos. Eles conseguem, veja, assim, sozinho ele pode alcançar. Né? Gradualmente, por sua insistência, por sua piedade, uma graça maior, sozinho. Não é nem a ajuda de Deus, é sozinho. Deus disponibiliza, ele apenas disponibiliza. A parte de Deus é, eu fiz aqui, tá? Deixei aí disponível, cada um pega o seu. Essa é a lógica que eles usam. Essa lógica é uma lógica, ok? Mas é uma lógica que vem da revelação divina ou é uma lógica que vem do senso ou do bom senso humano? É óbvio que vem do bom senso humano. É porque é assim que nós pensamos. Por uma questão de bom senso. Só que o que temos que confiar como verdade não é não é aquilo que é fruto do nosso bom senso, das nossas conclusões pessoais, racionais. Não. Não, 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 não. A lógica que deve ser empregada não é a nossa própria, mas a lógica que a Bíblia nos dá. Certo? Esse é um ponto muito importante para compreender. Por isso, os reformados responderam com aqueles textos mostrando que, primeiro, não é a vontade de Deus que cada indivíduo seja salvo, ou seja, ele não disponibilizou a sua graça igualmente a todos, ok? E também as pessoas não querem, tá? Para ficar bastante claro. Elas não têm essa capacidade. São depravadas, mortas em delitos e pecados. Agora vamos para a heresia 6. Né? Vamos ter dor de cabeça na heresia 6 também. Observem bem. Na verdadeira conversão do homem, isso é pesado, né? Deus não pode infundir novas qualidades, novos poderes ou dons na vontade humana. Portanto, a fé, que é o começo da conversão e que nos dá o nome de crentes, não é uma qualidade ou um dom outorgado por Deus, mas apenas um ato do homem. Somente com respeito ao poder para alcançar a fé, pode-se dizer que é um dom. Não é? Então, percebam bem a lógica baixa, não é, dos alunos de Armínio. Veja, a fé não é um dom de Deus. O que é dado por Deus, basicamente, é o poder para alcançar. E aí você pensa em graça preveniente, não é? A questão da graça comum, etc. Deus disponibilizou isso a todos. O poder para alcançar a fé a todos, certo? Mas a fé propriamente dita, como eles disseram, é apenas um ato do homem. Apenas um ato do homem. Mais uma vez, eu preciso desenhar que isso é uma coisa totalmente antibíblica. Porque, veja, na verdadeira conversão, Deus não pode. Não pode. É a diretora do colégio do desenho Irmão de Jorel. Não pode! Né? Deus não pode infundir novas qualidades. Eu não sei se vocês conseguem notar isso, mas o nível da arrogância aqui é pesado, irmãos. É pesado. Né? Na nova conversão, Deus não pode infundir novas qualidades. Deus não pode, não é, dar novos poderes ou dons na vontade humana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não pode. Não é questão de Deus querer. Eles não estão preocupados com a vontade de Deus. Eles estão dizendo que Deus não pode. Não pode. Não pode. Foi o que eles disseram. Deus não pode, então, colocar na vontade humana novas qualidades, dons. Ou seja, no fim, o que acontece, isso aconteceria pela regeneração. Mas se Deus não pode colocar novas qualidades no homem,
se Deus não pode agir nesse sentido para mudar, nesse sentido, o coração humano, se ele não pode tirar o coração de pedra e colocar um de carne no lugar, né, como eles estão dizendo aqui, basicamente, então é a partir disso que isso justifica, não é? Que a fé não vem de Deus também, que a fé é um mero ato humano. No final de tudo, o que eles estão dizendo aqui é que a vontade do ser humano, segundo a concepção deles, deve ser intacta de Deus. Deus não pode fazer isso, porque se Deus coloca novas qualidades na vontade humana, então a glória da conversão vem somente de Deus. Eles não podem reivindicar que eles quiseram por eles mesmos, se Deus colocar novas qualidades. Eles não aceitam que Deus, no fim, coroou seus próprios dons, nos chamando e nos dando aquilo que precisamos para respondermos ao chamado. Eles não aceitam isso, ainda que seja o mais puro ensino da Escritura Sagrada. A mentalidade remonstrante / arminiana é justamente essa. Deus não pode. Por quê? Porque no fim, se Deus fizer isso, se Deus der novas qualidades, então tira-se a atenção do homem, tá? Tira-se toda a atenção da capacidade humana, da vontade humana, da autonomia humana, do querer humano e se coloca totalmente em Deus, toda a glória para Deus. E fica mais uma vez claro que aquilo que os remonstrantes, alunos de Armínio, né, então os armínio-remonstrantes, né, o que eles queriam, o que eles estavam propondo, não é, era uma teologia, não é, demoníaca oposta à glória de Deus e à obra de Cristo. Porque eles disseram, Deus não pode. Isso não é brincadeira, isso é pesado. Tem muitas pessoas que não têm acesso a esse canal, ou vão assistir agora, ou nunca assistiram, ou nunca assistirão, que não é, nem sonham que aquilo que se chama de arminianismo, ou de armínio-remonstrância, digamos assim, é uma heresia da braba, tá? É uma heresia da braba. Porque vocês percebem que enquanto nós reformados estamos apontando para a glória, só lhe deu glória, não é? Os arminianos, se forem coerentes, não vão aceitar só lhe deu glória. Eu acho até engraçado, sabe? Quando arminianos falam em solas da reforma. Isso não tem nada a ver com eles, né? Nada a ver, mas nada a ver, tá? Os solas estão em pleno acordo com a Tulip, por exemplo, mas... né? Então, eles protegem aqui, notem bem, Deus não pode infundir novas qualidades, novos poderes ou dons da vontade humana. Porque se Deus fizer isso, se Deus se Deus infundir, colocar no ser humano, na sua vontade, novos dons, novas qualidades, a fim de que ele responda ao seu chamado, não é? Então, poxa, que glória eu vou ter com isso? Que glória eu terei se o Senhor me deu tudo aquilo que é necessário para, na minha vontade? Então vocês percebem que eles protegem a glória do homem. Eles protegem a glória do homem. Para dizer apenas que o que Deus deu foi aquilo que é externo, a luz da natureza. Tá? E então o homem, por ele mesmo, porque a queda não matou, né? Só machucou, o homem por ele mesmo, então, busca usar a luz da natureza, não é, uma graça maior e, portanto, a salvação. Tá? E se não é assim, se Deus coloca novas vontades no ser humano, se Deus capacita o ser humano de fato, né? Então, se Deus dá vida nova ao ser humano para que ele responda em fé, então o homem não tem glória nenhuma. Então, é uma teologia que protege a glória humana. Não tem nada mais antropocêntrico do que sinergismo, né? Então, portanto, observem, a fé, que é o começo da conversão, tá? E que nos dá o nome de crentes, não é uma qualidade ou um dom outorgados por Deus, mas apenas um ato do homem. Então, a fé não é um dom de Deus para eles. Não é. Todos têm capacidade de crer. Crer segundo o que a Bíblia diz. Tá? E, portanto, é um ato de Deus. Então, veja, que é meio que para eles inaceitável. De jeito nenhum, porque vamos ser coerentes. Se você vai pensar assim, e vai ser racional, vai ser coerente, então, de jeito nenhum,
aceitarei, se for um bom arminiano, de jeito nenhum, aceitarei que a fé é um dom de Deus. A fé, ó, é uma coisa minha, é do próprio ser humano, tá? E cada um crê porque quer crer, tá? Deus não tem nada a ver com isso. É baseado nisso que muitos ensinam aí, né? Quem é mais coerente, quem é mais racional e quer ser coerente com essa loucura, vai dizer logo, olha, cara, a verdade é, meu amigo, nós somos salvos por méritos, nós somos salvos por obras, porque merecemos. Porque essa é a conclusão lógica. Você percebe o nível da loucura arminiana é quando os caras não conseguem raciocinar para perceber que essa teologia deles realmente exalta o ser humano, não é, em detrimento da glória de Deus, tá? Então, declaração deles: a fé não é um dom de Deus, mas apenas um ato humano. Não é nada de especial, é só um ato humano. É aquilo que qualquer um pode fazer, tá? É baseado nisso, né? Agora veja como isso é contraditório. O medo dos arminianos, né, e também o grande medo, né, dos teólogos do Concílio de Trento, 1545, vocês vão encontrar muita similaridade nesses raciocínios dos teólogos de Trento e também dos remonstrantes. O grande medo é que eles tinham da doutrina da justificação pela fé, que eles odiaram e chamaram de anátema, né, de maldita, era porque se o homem é justificado pela fé somente, e esta fé é um dom de Deus, né, esse é o pressuposto que eles tinham para poder refutar, tentar refutar. Então, isso realmente tira a glória do homem. O homem não tem mérito nenhum, e eles se preocuparam muito com isso. Tá? Vejam que a preocupação é a mesma aqui. É a mesma preocupação aqui. Eles trataram a fé como um mero ato do homem também. Então, era demais que os reformados entendessem que os arminianos eram traidores da fé reformada e estavam procurando retornar a Roma, implementar uma teologia, não é, ou um retorno ao catolicismo romano. Não, não era exagero deles, não. Eles estavam vendo isso aqui. Não é? Eles sabiam muito bem o que havia em Trento, o que foi defendido em Trento, na Contra-Reforma. Eles estavam vendo uma teologia contra-reforma entrando nas igrejas reformadas. Tá? Porque eles buscaram a glória dos homens e não a glória de Deus. Então, arminiano, seja coerente e nunca jamais diga só lhe deu glória, porque você não acredita nessa verdade. Refutação dos reformados. Este ensino contradiz a Sagrada Escritura, que declara que Deus infunde em nossos corações novas qualidades de fé, obediência e experiência de seu amor. Jeremias 31 e verso 33 nos diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também nos corações lhes inscrevereis. Não segundo os arminianos. Segundo a Bíblia, sim. Né? Mas, se é desse jeito, então a glória é de Deus. Né? Deus promete mudar o coração do povo. Tirar o coração de carne, de pedra, e colocar o coração de carne. Né? Não, não de jeito nenhum. Deixa que eu tire o coração de pedra e coloco o de carne no lugar. Não é loucura? Não é? Então, texto de Isaías 44, verso 3. E, né, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Nós vamos pegar a cuia e derramar sobre nós. Deixa que eu ligo o chuveiro. E ainda, não é, o texto de Romanos 5, verso 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não segundo os arminianos, de jeito nenhum, porque Deus não coloca de jeito nenhum. Deus não infunde em nossa natureza, em nosso coração, não é, novas vontades, novas qualidades no caso. Não. O ensino arminiano também contraria a prática constante da igreja, que ora com o profeta. Jeremias, no caso 31 e verso 18. Converte-me e serei convertido. Converte-me e serei convertido. Tá? Mas os arminianos disseram que não. Eles negaram a Bíblia, obviamente. Bíblia, conversa fiada. A Bíblia é só um texto religioso, mas não é, a verdade é aquilo que nós estamos dizendo. Então, na verdade, a conversão verdadeira do homem, na verdadeira conversão do homem, Deus não infunde novas qualidades. Tá? Não. Tá? Mas eles estão dizendo o quê? Que eu é que me converto. Porque a fé não é um dom de Deus, né?
é um mero ato humano, tá? É só um ato. Aí eu digo, sou salvo pela graça, não é? Mas a fé é só um ato. E você cria essa contradição, esse problema. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Converte-me e serei convertido, tá? Se Deus não nos converter, não nos converteremos. Impossible. Esse é o problema. Heresia, irmãos. Tá? Acordem, porque isso é pura e descarada heresia, vergonhosa heresia, diabólica heresia. Tá? Encerramos por aqui a nossa aula. Aguarda então pela próxima aula aqui em nosso canal, não é? Cultura Reformada. Deus abençoe e valeu.